E aí fazemos, a partir de agora, uma ampla descrição acerca dos temas abordados em Apocalipse, tá ok? Fazemos aí uma ampla descrição dos temas abordados em Apocalipse. Então, vamos ver aí, de uma forma abreviada, claro, como o Apocalipse pode ser visualizado num plano geral, tá certo? Tentando organizar de uma forma de fácil entendimento os eventos que Apocalipse anuncia. Claro, da perspectiva, conforme já falamos, pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, que dá preferência a uma abordagem literal daquilo que é descrito, deixando somente a questão da alegorização para aquilo que o próprio texto indica como um alegórico, tá certo? Aquilo que não é possível ser lido como literal. Então, diante da impossibilidade da leitura literal, aí sim a aplicação da alegoria, mas preferência pela abordagem literal. Com isso temos aquilo que já descrevemos, tá certo? Aquilo que já descrevemos com relação às cartas de Apocalipse, que é o primeiro plano do livro, capítulos 1 ao 5, cartas e o cântico ao Cordeiro, aquilo que já descrevemos, né, que já tratamos. Depois entrando na questão dos selos, na abertura do livro selado com 7 selos, que é tomado, né, pelo Cordeiro. Só o Cordeiro tem autoridade para abri-lo, e abrindo desencadeia todos os fatos que estão contidos dentro da 70ª semana de Daniel. Veja sempre a dinâmica de interação entre Daniel e Apocalipse. Daniel nos anuncia a 70ª semana e nos diz que ela será dividida ao meio. E Apocalipse nos descreve o que acontece dentro da 70ª semana. Daniel dá como que o invólucro, né? Isso aqui é aquilo que podemos chamar a 70ª semana. E João nos dá o conteúdo. Isso aqui é o que está dentro da 70ª semana. Tá certo? Como se desenrolarão os fatos. Então Deus revelou algo ao seu profeta Daniel no Antigo Testamento. E depois continuou essa revelação, ampliou, né, este quadro para João em Apocalipse, possivelmente escrito aí na ilha de Patmos, tá certo? Dentre as descrições temos, aí como já falamos, o livro selado, e aí vemos na sequência de Apocalipse sempre uma linha contínua de narrativa e um parêntese que insere outro tema, que fala acerca de outro tema, ou até retoma às vezes algo que já tinha sido falado, mas que agora é apresentado com outros detalhes, com outro enfoque. Então temos uma linha contínua de narrativa e aquilo que chamamos de parêntese aqui. Então vem sequência lógica, uma sequência de narrativa, né? Uma sequência lógica de narrativa, e em determinado lugar um parêntese, outra sequência, um parêntese, e assim vai. Por isso que colocamos aí nesse 7º capítulo esse parêntese aí tratando acerca dos 144 mil salvos. Estava falando acerca do livro, da abertura dos selos. Quando chega nessa altura, fala acerca desses 144 mil salvos. E a interpretação sugerida por essa escola de interpretação que adotamos é que esses 144 mil são os judeus, conforme o próprio livro indica. São os judeus convertidos. São judeus que, aceitando a mensagem do Messias, vão pelo mundo durante a época de grande tribulação proclamando esta mensagem. Tá certo? Então o próprio livro nos dá essas indicações e nós seguimos ela tal qual nos foi apresentado. Os judeus salvos que aceitam a mensagem messiânica são capacitados então para pregar nesse período de grande tribulação. Com isso temos a igreja que ficou, que é testemunha da verdade daquela palavra, uma vez que eles deveriam estar incluídos no grupo que seria arrebatado, mas não sendo arrebatados, tem eles certeza de que aquela palavra é verdade. Então eles são testemunhas da verdade, mesmo diante desse choque que será ficar do arrebatamento, né, e toda a aflição ao qual serão submetidos, mas são testemunhas da verdade. E os 144 mil que também aderirão a esta propagação da mensagem da salvação em Cristo e da rejeição ao sinal do anticristo, né, ao sinal da besta, e serão um grupo com o qual o Senhor vai contar durante o terrível período da grande tribulação, tanto os 3 anos e meio iniciais quanto a grande tribulação em si. E aí vimos aí o primeiro parêntese, então, 144 mil. Logo após
capítulos 8, 2 ao 13, 9, 1 ao 21, 11, 15 ao 19, a descrição das 7 trombetas. Quando a narrativa é retomada depois do parêntese, é descrito a abertura do 7º selo. Com o 7º selo, o anúncio da primeira trombeta. Então a sequência lógica, ela vai seguindo esta ligação, tá certo? A descrição sequencial dos selos, a interrupção com parêntese, o 7º selo conecta-se à primeira trombeta. Aí vem as 7 trombetas sendo descritas aqui, tá certo? Dentro da descrição das 7 trombetas, outro parêntese. E este parêntese, em 10 e também 11, 1 ao 14, no segundo parêntese, fala acerca do tempo dos gentios e fala também acerca das 2 testemunhas. Fala acerca do tempo dos gentios e das 2 testemunhas. Então é descrito aí essas situações presenciadas no livro de Apocalipse, né, falando acerca desses personagens. E eles estão dentro daquilo que já falamos acerca do parêntese, né, narrativa lógica e parêntese. Vai seguindo essa forma, o livro de Apocalipse. Contar com quem te entende. Após isso, no capítulo 12, retoma a sequência lógica com o dragão vermelho e a mulher. O dragão vermelho e a mulher. Então, com essa narrativa alegórica, vemos a descrição de Israel, o plano escatológico para Israel, tá certo? Com a mulher vestida de sol que tinha a lua embaixo dos seus pés e estava grávida, né? E gritava de dor, gritava em decorrência de estar grávida. E o dragão, que é descrito mesmo com a antiga serpente, né? Associada ao diabo, que persegue esta mulher que estava grávida. E o refúgio que é dado a ela, o filho, né? Que vem dela e que regerá as nações. Todas essas simbologias carregadas de amplo significado com relação a Israel, com relação ao Messias que vem de Israel, o Messias que regerá as nações, e com relação à proteção de Israel, quando é dito que a mulher foi dado asas, foi levado com asas a um deserto, a um abrigo, a um refúgio, tá certo? E o dragão lança águas após si, as águas sendo descritas na Bíblia como povos, a agitação dos povos. Em diversos lugares, os salmistas, inclusive, descrevem os povos como águas agitadas. Daniel vê os animais emergirem das águas revoltas. Então vemos aí as simbologias aplicadas. A mulher, Israel. A criança que nasceu, o Messias, que regerá as nações. O abrigo a Israel no deserto, né? Israel protegido na sua terra. Israel sendo perseguido, mas sendo guardado por Deus. O dragão lança águas após si, os povos que se voltam contra Israel para persegui-lo e para extingui-lo. A terra que abre sua boca e engole as águas. Ou seja, aqueles que Deus levanta para ajudar Israel, para proteger Israel, para estarem ao lado de Israel. Então vemos aí todas essas descrições tipológicas nos mostram, nos apresentam um quadro histórico muito amplo. Então vemos aí no capítulo 12 essas descrições e como elas são bastante profundas aí, ao nos apresentar um quadro histórico bastante amplo acerca de Israel e acerca da salvação. Na continuidade, capítulo 13, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. E aí, dentro desse quadro, a besta que sobe do mar, vemos a amplitude e como já está completo todo o plano, todo o projeto de governo do anticristo. Todo o projeto de governo do anticristo. Como ele está completamente capacitado a atuar em todo o mundo e a infringir aqueles que não aceitam a sua perseguição e acuar Israel, tá certo? Cercar Israel e já investir para a sua total destruição. Quando vemos João descrever a besta que sobe do mar, ela tem características de animais diferentes: patas de urso, boca de leão, corpo de leopardo, 7 cabeças, 10 chifres. Então tudo isso são descrições tipológicas acerca de todos aqueles reinos que foram visualizados por Daniel em animais distintos, mas que estão todos aqui unificados dentro de um único ser. Então o anticristo, ele agrega a si todas essas características. Ou seja, todos os reinos estão ligados a ele. Ele é o governante mundial, internacional. Aquilo que a ONU já está preparando para ele como plataforma internacional, tá certo? E que ainda não tem toda a força política, né, que eles querem ter,
não tem ainda toda a força política, mas está se preparando para ter. E quando finalmente o anticristo vier e assumir o seu lugar, e for de fato o tempo da realização do seu plano, isso já estará tudo pronto para ele. Toda a plataforma de governo estará pronta e disponível para a sua atuação. Tá certo? Então o capítulo 13 nos descreve a besta que sobe do mar. Aí vemos aí na continuidade, capítulo 14, terceiro parêntese, grandes anúncios. Grandes anúncios, inclusive a ceifa e a vindima, né? Acerca daquela menção que Apocalipse faz, do anjo que estava na nuvem com uma grande foice, e é dito a ele que lance a foice na terra, porque já está madura, acerca da colheita da vinha da terra, os seus frutos que são pisados fora da cidade, né? O seu lagar está fora da cidade, sai sangue do lagar até o freio dos cavalos. Então vemos aí a descrição de como Deus infligirá julgamento pesado aos ímpios que aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo. Aqueles que de fato eliminaram toda a possibilidade de salvação de suas vidas, aderindo ao governo do anticristo e perseguindo a igreja, perseguindo Israel, perseguindo aqueles que são fiéis à palavra de salvação. Então, como será infligido duros juízos, duras penas a essas pessoas? E este anúncio aqui já nos descreve com que gravidade isso será realizado, isso será feito. E aí temos o quarto parêntese, o terceiro parêntese, depois capítulo 15, versículos 16, 1 ao 12, as taças da ira de Deus. Então, a última trombeta anuncia o início do juízo das taças. Então vemos aqui atrás o anúncio do juízo de Deus sobre os povos, o grande julgamento de Deus sobre os povos. E aqui temos com a sétima trombeta, incluída aqui nessa narrativa, com a sétima trombeta, o anúncio das 7 taças. Então aqui nos selos, o último selo anunciou as 7 trombetas. As 7 trombetas. A última trombeta anuncia as 7 taças. E as 7 taças são a descrição máxima da ira de Deus derramada sobre os ímpios. Com isso estamos dentro da última semana. Dentro do último período da semana. Primeiro período, 3 anos e meio, falsa paz. Segundo período, 3 anos e meio, grande tribulação. Aquilo que é designado grande tribulação. Quando então a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Tá ok? A ira de Deus será derramada sobre os ímpios. E provavelmente, nesse período, todos aqueles que não aderiram ao sinal da besta, todos aqueles que foram fiéis à palavra de Cristo e resistiram até o fim, terão sido perseguidos e mortos. Provavelmente. Talvez restando um pequeno grupo de pessoas se escondendo, fugindo, buscando refúgio, buscando abrigo diante da intensificação da perseguição do anticristo, do governo do anticristo a essas pessoas. Tá ok? Então nesse período teremos de fato o derramamento das taças da ira de Deus. Aquilo que os pós-tribulacionistas gostam de sempre separar, e eu creio que seja bastante útil essa abordagem. A ira de Deus é a tribulação. De fato a tribulação está se abatendo sobre aqueles que são fiéis à palavra de Cristo e que estão resistindo às mais duras tribulações, às mais duras perseguições, mas estão se mantendo fiéis. E a ira de Deus agora derramada, que será derramada sobre a totalidade dos ímpios, tá certo? Para a sua destruição, para a sua punição, para o seu julgamento. Então, okay? Então temos aí as taças da ira de Deus. A descrição aqui em Apocalipse 16, 13 a 21, quarto parêntese, sétima taça e o Armagedon, com a vinda de Cristo e a igreja para a guerra de Armegido, né, de Armagedon, a destruição dos exércitos do anticristo que estavam cercando Israel e finalmente a instauração do milênio, né, com quando Cristo lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e ressuscitar aqueles que foram martirizados durante a grande tribulação, sendo eles aqueles que são denominados tipologicamente como as espigas caídas, né, aqueles que ficaram do arrebatamento, e os rabiscos, aqueles que nasceram tardiamente, nasceram durante a grande tribulação,